Boa noite a todos. A nossa questão que abordaremos será a de número 40 do ITA, que diz o seguinte: o circuito representado na figura abaixo é constituído por uma pilha ideal de 1,5 volts de força eletromotriz ligada a um fio condutor PQ homogêneo de seção reta constante. O fio é provido de terminais igualmente espaçados, sendo que entre dois deles se encontra ligado um capacitor de 10 microfarads, em série com um galvanômetro, e com a chave fechada é nula a indicação do galvanômetro. Portanto, pode-se afirmar que, primeiramente, a informação de que a pilha é ideal, eu já posso escrever que a resistência interna dela é igual a zero. Se a resistência interna dela é igual a zero, a equação da pilha, a equação do gerador, diz que U igual a E menos R vezes I. Então, a diferença de potencial útil será: a força eletromotriz é 1,5 volts, a resistência interna é inexistente, fazendo então com que a DDP útil seja de 1,5 volts. E essa diferença de potencial de 1,5 volts, ela vai ser dividida, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Cada segmento tem um certo comprimento, elaborado com material de uma certa resistividade, e a área da secção transversal é A. Se nós dividirmos o comprimento total PQ em 6 partes, nós teremos o condutor dividido em 6 partes iguais, mantendo o mesmo material, mantendo a mesma secção transversal, significando então que a diferença de potencial de 1,5 volts ela vai se dividir em 6 partes iguais, e cada pedacinho do nosso condutor ficará então submetido a uma diferença de potencial de 0,25 volts. O nosso capacitor, quando o nosso galvanômetro ler zero, ele estará em plena carga, significando então que esse nosso capacitor está completamente carregado. E a carga nesse capacitor vai ser a sua capacitância, que ele forneceu ser de 10 microfarads, e a diferença de potencial nos extremos do capacitor é a diferença de potencial do segmento que está em paralelo com ele, porque em paralelo a tensão é constante. A placa da esquerda do capacitor, a placa A, está conectada no ponto D. A placa da direita, o ponto B, está conectado em F. E de D para F nós teremos dois segmentos. Como cada segmento ficou submetido a 0,25 volts, nós teremos agora que multiplicar por 2, porque são dois segmentos, fazendo com que o capacitor esteja submetido a 0,50 volts. E agora eu pego essa informação da diferença de potencial do capacitor, trago para cá, substituo por 0,50, fazendo então com que a carga armazenada no nosso capacitor, após atingir o regime estacionário, ou seja, estar completamente carregado, é de 5 microcoulombs. E a placa da esquerda, que é a placa A, está conectada, após o fechamento da chave, no potencial de maior valor, ou seja, a placa A está carregada positivamente. Enquanto isso, a placa B estará carregada negativamente. Alternativa certa, de acordo com os cálculos, é a nossa letra D. Espero que tenham curtido, acompanhado aí a resolução, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente no nosso grupo fechado no Facebook chamado Física
2, sem acento. Lá nós já temos quase 3.000 pessoas querendo ajudar cada um de vocês. Aquele abraço, até a próxima.